Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. O prazer é ter sido convidada pela Escola de Comunicação e Design. É isso mesmo, né? Não falei errado. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre web jornalismo. Então, quero deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas, podem interagir. É um novo formato, né? Eu também estou me adaptando a esse momento de fazer tudo de forma online. Claro que eu amo presencial, mas se o que nós temos agora é online, então vamos partir para ele, né? Vamos dar aula, palestra, fazer vídeos, enfim. Meu nome é Ana Carolina Fernandes, podem ficar à vontade de me chamar de Carol. Eu sou jornalista. Já tenho um tempinho de formado, na verdade, já tem mais de 10 anos que eu trabalho na área da comunicação. Já passei por redação, por assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, um pouquinho de tudo, TV, mas é importante a gente ter várias experiências, né? Eu gosto muito de cada hora aprender uma coisa nova e quanto mais a gente se abre para o mundo, mais a gente se sente enriquecido no sentido do conhecimento, né? Eu escrevo para o Tech Tudo, sou redatora, TechTudo da Globo.com, escrevo sobre tecnologia, mais precisamente na editoria de software e redes sociais. Então, de vez em quando eu faço uma matéria que vai falar de Facebook, recentemente eu fiz uma matéria sobre Netflix, e às vezes falo também sobre formas de usar alguns programas, formas de ajudar, né? Sempre focado em como ajudar as pessoas. Eu sou professora universitária, graduação de jornalismo, dou aula de web jornalismo e telejornalismo. E lá em 2011, quase não tem muito tempo, né? Eu criei o blog Garotas de Blush, que é um espaço para falar de moda, beleza e assuntos relacionados ao universo feminino. Tinha terminado a faculdade e pensei, meu Deus, jornalista tem que ter um blog, tem que ter um lugar para falar, sem ter ninguém para mandar, sabe? Eu quero falar sem restrições. E aí eu criei esse blog também com aquela pretensão de ser um tipo de ser um jeito de cobrir a semana de moda, enfim, sabe como é que é, né? A gente começa com várias ideias, mas eu não imaginava que até hoje eu ainda continuaria com esse blog. Na verdade, a plataforma está passando por um momento de ter que clicar lá no garotosdeblog.com, provavelmente você não vai conseguir acessar. Mas o perfil no Instagram, @garotasdeblush, é o meu Instagram. Então tá sempre atualizado, tudo de faço novos stories, posto novas fotos. Sempre nesse sentido de moda, beleza, mas eu ampliei um pouco também para falar de cura, com comunicação também, né? Porque é o meu universo, é o que eu gosto de falar. E comunicação tá em tudo, né, gente? Então não dá para, não, deixa a comunicação para lá, não, faz parte de mim. Eu não sei como é que se vocês já são da área da comunicação, se vocês que estão aqui assistindo são jornalistas, futuros jornalistas. Queria que vocês me contassem aí pelo chat. Eu quero saber quem são vocês. Então, caso vocês tenham alguma curiosidade, caso queiram fazer comentários, agregar, a gente está aqui aberto para essa conversa, tá? Não entendam como aquela palestra que a pessoa fala e não interage. Eu quero interagir. Se eu tiver alguma dificuldadezinha aqui de, não leu minha pergunta, tal, é porque eu estou me adaptando ao sistema, tá? É o Zoom aberto, é o YouTube aberto, então, mas a gente vai se entender. Mas vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto, né, gente? Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aí de web jornalismo, redes sociais, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise que a gente nunca imaginou viver algo parecido. Vamos começar. Queria começar com um comentário. Na verdade, recebi recentemente uma mensagem de um amigo no meu WhatsApp que eu achei muito curiosa.
ele mandou uma mensagem, na verdade, mandou um áudio falando assim: Carol, queria que você me falasse sobre o futuro do jornalismo. Você acha que o jornalismo vai acabar? E aí eu pensei assim, o jornalismo vai acabar? Não, não vai. Mas eu já me fiz essa pergunta, não no sentido de vai acabar o jornalismo, porque a informação ela é necessária, né? E um dos papéis do jornalismo é informar a pessoa de uma forma com credibilidade, de forma consciente e tal. Então, não, o jornalismo não vai acabar, mas ele vai se transformar. E aí, quando você fala assim, mas por que isso já passou pela sua cabeça? Lá em 2009, o STF decidiu que para exercer a profissão de jornalismo, você não ia precisar mais de diploma. E aí começou esse rumor, não precisa de diploma, então qualquer um pode ser jornalista. Sim, não. Na verdade, foi porque muitas pessoas já exerciam esse papel como apresentadores e tal, e não tinham diploma, e eram pessoas grandes na TV. E esse foi um dos motivos para não precisar de diploma. Mas é claro que, eu quero trabalhar num grande veículo, vou participar de processo seletivo. Dificilmente não vão pedir o diploma, então é necessário. Temos aqui uma pergunta da Natasha. Gente, eu estou olhando para o lado porque é a produção, tá, gente? A gente está um pouco chique aqui. E aí eu estou aqui, produção, pergunta aqui no meu ponto, como está o mercado e no que focar no momento? É isso que a gente vai falar, Natasha. Tô chegando. Mas vou tentar falar, e aí se você ainda tiver mais pergunta, fica à vontade, tá? Bom, e aí rolou esse papo aí do diploma. Vai precisar, não vai? Vai precisar. Na prática, precisa. Só que o jornalismo, ele passa por uma reinvenção constante. E a gente está vivendo isso em relação ao impresso e ao online. E aí, por isso eu tinha essa dúvida. Na verdade, minha dúvida não era, o jornalismo vai acabar. Era, para onde vai o jornalismo? E aí, o que eu respondi para o meu amigo foi o seguinte: olha, não vai acabar, mas vai se reinventar. A gente tem se reinventado enquanto pessoas, né, gente? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está ficado em casa, de quarentena. A gente tem passado por grandes reinvenções. O jornalismo também. A gente, se você for assistir um telejornal, você já vai ver uma outra forma de informar. Se você for entrar num site também, tem mudança, tem coisa diferente. Isso é legal, isso é importante, porque faz com que a gente saia do lugar comum. Antigamente, tinha o impresso, toda a força, e aí começou a vir o online. E aí, o que eu acho é que daqui a pouco vamos ter menos pessoas lendo um jornal impresso. Eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a cultura da família até, sabe? De repente, seu avô lia jornal, aí o seu pai já lia um pouco, você lê menos ainda, e talvez seu filho só web. Aqui em casa a gente já é muito mais online do que o jornal impresso. Isso também tem a ver com a questão da sustentabilidade, né? Você imprime uma notícia num jornal, no dia seguinte aquela notícia já não... Aquele jornal já é velho, já tem que vir outro novo. E o online tem essa coisa de não precisar jogar fora, né? Não gerar papel para jogar fora. E aí, quando você encontrar algo que você queira muito saber, nossa, isso aqui me interessou muito, você pode imprimir só aquilo ali. Então, o online também trouxe essa novidade. E várias outras, né? Que a gente vai falar mais à frente. E aí, quando vocês leram aqui o título da palestra, né? Web jornalismo. O que vocês entendem sobre o web jornalismo? O que será que é esse negócio de web jornalismo? O web jornalismo é um jornalismo feito essencialmente para o web. Com essa chegada do online, com essa propagação da internet, as pessoas tendo cada vez mais acesso, o jornalismo se viu na necessidade de estar naquele meio, porque é diferente. Quando você vai escrever uma matéria para um jornal impresso, ela vai ser diferente para um jornal online. O tipo de texto, o texto do online é mais conciso. No entanto, tem os hiperlinks, você vai clicar e você vai aumentar, é muito mais abrangente, sabe? É difícil você entrar numa matéria que não tenha link para uma outra. Isso é legal do online.
E a interatividade, né? Gente, antigamente, no impresso, as pessoas, para se comunicarem, né? O leitor, para se comunicar com o jornalista, tinha que escrever uma carta, tinha que... Nossa, era um maior rolê. E agora tem chat, tem e-mail, muitos jornais com WhatsApp, então você já fala ali direto. Então, a internet trouxe essa interatividade, esse imediatismo que a gente não vivia na época do impresso, por exemplo, na época só da TV, por exemplo, né? Então, o web jornalismo, eu entendo que é o grande caminho que o jornalismo vai seguir, né? Gente, sempre vai ter público para impresso, ainda que reduza, nossa, reduziu para... Vai ter alguém para impresso. Ah, TV, vai ter alguém para TV. Mas, na minha opinião, é o web que vai voar. Mas aí é uma questão de tendência, né, gente? Não estou aqui também para afirmar nada, né? Porque são só ideias. Então, eu acho que se você que está aqui assistindo é um futuro jornalista, eu acho que você deve sim se preocupar em se especializar nesse tipo de texto para a internet, nessa forma de produzir hiperlink, porque quando o leitor clica num link, ele tende a ficar mais tempo no seu site, então isso gera um tráfego, isso é muito importante. Então, tudo isso é feito de forma técnica. Então, se você tem essa pretensão, invista em conhecimento sobre o web jornalismo, que vai valer a pena. Não é o futuro, já é o nosso presente, né? Estamos aqui online. De repente, se essa palestra estivesse acontecendo poucos meses atrás, a gente não ia estar aqui online, a gente ia estar numa sala, né, com todo mundo, aquele calor humano, mas o futuro já chegou, gente, já está no online. Então, o web jornalismo é essencial. E aí, só que uma coisa muito interessante vem junto com essa questão da internet, que é a produção de conteúdo na web, que eu já acabei de falar para vocês. Bom, então, quer dizer que qualquer um pode escrever na internet? Qualquer um pode produzir conteúdo para a internet? Sim e não. Que louco isso, né? Então, abrir um leque, que agora a gente tem acesso a muito mais informação por conta da internet. No entanto, abrir um leque para muito mais gente produzir conteúdo. E isso é muito louco, porque será que essas pessoas que estão produzindo conteúdo estão sendo comprometidas com a verdade? Lá para 2010, mais ou menos, teve o boom, né, dos blogs, dos blogueiros. Eu mesma criei meu blog nessa fase de 2011, né? Foi por aí, não vou dizer certinho, foi em 2009 que teve o boom, mas foi nessa fase. E aí, muita gente começou a acessar blog, todo mundo começou a criar blog. E era muito louco, porque antigamente o blog era usado para falar, era um diário. As pessoas criavam um blog para falar, hoje meu dia foi assim, assado. Mas com o jornalismo na internet, os blogs já começaram a vir para noticiar coisas. Então vieram as blogueiras de moda para falar sobre tendência, para falar sobre semana de moda, os de cinema para escrever resenha, enfim, o tal do leque estava super aberto. E essa coisa da cobertura em tempo real, sabe? De você estar num evento e poder já escrever e publicar e as pessoas terem acesso. Eu lembro que na primeira vez que eu cobri uma semana de moda, eu fazia estágio no Jornal do Brasil. Era muito louco, porque eu acabava o desfile, já corria para a sala de imprensa, já escrevia a matéria e já publicava. Nessa época, o Jornal do Brasil já estava migrando para o online, então era tudo muito rápido. Antigamente, né, a gente tinha que ir para a redação, digitar tudo, esperar para o dia seguinte. Com a internet, não. Veio essa rapidez, esse imediatismo. E também tem uma coisa interessante, é que você pode atualizar a sua matéria, né? Então, você pode escrever ali o lead, né, que é o que a gente responde o quê, quando, onde, quem, por quê, né? Jornalistas aqui de plantão já sabem isso, né? Tem que estar no sangue. Mas você pode fazer o seu lead com algumas informações importantes, né? Um desdobramento nos parágrafos seguintes, mas se você quiser depois atualizar aquela matéria, você pode aproveitar a internet para isso. Mas a gente tem que ter um pouco mais... não é que é um pouco mais. Espera aí, deixa eu me expressar melhor. A gente precisa lembrar que... Gente, a produção aqui me mandou uma pergunta, aí eu me enrolei aqui no meu raciocínio. Espera aí, tá.
Não é porque você pode atualizar a sua matéria que você pode escrever qualquer coisa e falar, depois eu atualizo. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está fazendo, né? Porque o que está na internet, alguém printa ali e já replica de uma forma muito maior do que, por exemplo, o impresso funcionava, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade sempre com o que a gente está falando. O impacto é muito grande, o impacto na internet é muito grande. Você faz um vídeo nos seus stories, na sua rede social, e aquele vídeo, de repente, pode bombar de uma forma e se você estiver falando besteira, pode ser um grande problema, né? Você pode ser até cancelado na internet. Deixa eu ver aqui a pergunta. Muito obrigada, produção. A Ju Martins é publicitária e quer criar um blog com notícias sobre o que fazer no Rio. Isso também é web jornalismo? Claro! Claro que é. Sua intenção é informar, não é, Ju? Então, se sua intenção é informar e trazer e agregar valor, sabe? E fazer com que as pessoas tenham conhecimento, abram a mente, se você fizer isso tudo de forma responsável, entrevistar pessoas, se você for a lugares e se preocupar em traduzir o que você está vendo para que outras pessoas entendam, conheçam, sim, é web jornalismo e você vai fazer um bom trabalho, tá? Se você fizer esse blog, depois me conta, pode me mandar lá no direct do Instagram, eu vou ter o maior prazer em saber que você criou esse conteúdo super útil e relevante, né? A gente tá num momento que a gente está precisando de notícias menos fake news, né? Mais gente comprometida com a verdade. Então, Ju, arrasa. Mas a gente já vai falar de fake news mais um pouquinho lá na frente. E aí, gente, com a internet veio essa necessidade de compartilhar, né? A Ju não está aí pensando em fazer o blog dela para compartilhar as experiências dela sobre o que fazer no Rio, então. As pessoas começaram a querer compartilhar coisas, e aí é vídeo, é foto. Você presencia um acidente, gente, é difícil hoje em dia, é até um pouco triste, né? O acidente rolou ali, tem um monte de gente com celular. As pessoas não estão filmando para depois elas chegarem em casa e assistirem, nossa, que acidente bonito, ou que acidente feio. Não, as pessoas estão filmando porque elas querem mandar para alguém, falando, olha, aconteceu isso, aquilo. Todo mundo quer produzir conteúdo, todo mundo quer compartilhar conteúdo, jornalistas ou não. A diferença é, o jornalista ele é uma pessoa que, né, vai ter aquele comprometimento maior. Claro que eu não vou nunca falar assim, jornalista não precisa ter diploma. Eu sempre vou defender o diploma, então eu sempre vou defender que o jornalista seja aquele cara que estude, que se aprofunde, que faça o trabalho da melhor forma possível. A galera da comunicação me entende, né? Então, vamos lá. Continuando. E aí, bom, se o jornalismo começou a entrar nos blogs, depois vieram as redes sociais, porque, por exemplo, quando eu criei o meu blog, só tinha Facebook. O Instagram veio depois. Então, o perfil @garotasdeblush veio bem depois. Porque até o Instagram chegar e se consolidar aqui no Brasil, antes o Instagram bombava lá fora. E aí eu demorei ainda a criar, sabe? Então, o jornalismo também foi para redes sociais. Então, eu levei meu blog para as redes sociais, vários veículos criaram páginas no Facebook, Instagram, conta no YouTube para fazer vídeo. O jornalismo começou a partir para as redes sociais. Ele teve que se adaptar. E, gente, isso não é ruim, isso é muito bom. Porque quando você faz... Gente, eu vou ficar frisando isso, porque realmente tem que ficar muito claro que a grande questão é a responsabilidade com que você está informando, a responsabilidade com o que você está compartilhando. A gente precisa saber que pessoas estão vendo, lendo aquilo. Então, a desinformação é um desserviço, né? Assim, falar algo errado é muito ruim. Então... Mas quando você tem esse comprometimento, quase que não saiu, as redes sociais te ajudam, porque você pode ampliar, né, o seu público. O público do Instagram é um, o público do Facebook é outro, do Twitter é outro. Você pode ter uma plataforma, um blog, e replicar todos os conteúdos de acordo com o seu público, de acordo com a sua linguagem. E olha quanta gente você vai acessar, quanta gente vai conseguir ter informação relevante. Isso é muito legal. Então, as redes sociais, elas ajudam muito. Tem uma pesquisa no IBGE que diz que cerca de 140 milhões de pessoas estão ativas nas redes sociais e cerca de 130 milhões acessam pelos seus smartphones. Então, isso é um dado bem importante e para a gente levar em consideração, né?
Agora, uma coisa muito curiosa é que teve uma pesquisa, né, no ano passado sobre as redes sociais mais usadas aqui no Brasil. E aí, eu não sei se você ainda usa Facebook, mas o Facebook ainda está na frente do Instagram, pelo menos em relação ao ano de 2019, né? E o WhatsApp não como... Vamos botar o WhatsApp aí como um tipo de rede social, né? Um tipo de forma de compartilhar conteúdo. Mas, gente, é muito estranho o quanto a gente encontra pessoas entendendo a internet como o próprio WhatsApp. Oi? Vou explicar. Tem gente que fala uma notícia para você, aí você pergunta. Gente, eu pelo menos sempre pergunto. Onde você leu isso? E fica esse exercício aí para vocês também, porque é uma forma de combater a fake news. E aí eu falava, onde você leu isso? E aí a pessoa, eu li no WhatsApp. Não, o WhatsApp não é a fonte, não é. O WhatsApp não é a internet. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens, de replicar. Então, assim, compartilhar uma notícia sem conferir de onde ela veio é, assim, é um erro gravíssimo. Você pode trazer muito problema para uma pessoa que não fazia ideia do que estava lendo e ela leu aquilo, tomou como verdade e, né? A gente está vivendo muito isso nesse período agora de pandemia, né? Fake news bombando. E, assim, teve um estudo realizado pela Avaz dizendo que cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. O número corresponde a 7 em cada 10 brasileiros. Então, 7 em cada 10 brasileiros acreditam numa fake news, numa notícia errada, numa notícia mentirosa, numa mentira. Gente, isso é muito louco. E nessa pesquisa, eles informaram que a maior parte dessas notícias estão no Facebook e no WhatsApp. E aí eu pergunto, vou deixar a pergunta aqui, fica o questionamento, né? Por que as pessoas ficam criando fake news? Por quê? Por que criar notícias mentirosas? Questões ideológicas, por questões políticas, para manipular a massa? Não sabemos por que as pessoas estão tão interessadas em produzir mentiras e colocar na internet. Mas é algo que acontece. E aí você pode perguntar, mas, gente, por que as pessoas ainda acreditam em fake news? Tem notícia que você olha e fala, claro que isso não é verdade. Por que as pessoas estão acreditando nisso? Porque, às vezes, principalmente em tempos de crise, as pessoas estão tão em busca de algo que traga conforto para o seu coração, que ainda que aquilo não faça tanto sentido, é mais interessante acreditar. Então, não sei se isso é verdade, mas fez bem para o meu coração, vou acreditar. É o que acontece, infelizmente. Então, muita gente acredita em fake news por causa disso também. Por não checar a fonte, por várias coisas, mas isso também é um ponto. E aí, uma forma de você combater fake news é, primeiro, não compartilha nada sem ver de onde aquilo veio, sem conferir, sem checar. Não faça isso. Existem alguns sites chamados Fato ou Fake do G1, tem vários outros sites também que vocês podem pesquisar, que vão te ajudar a saber se aquela notícia foi falsa ou verdadeira. E você não precisa ser grosseiro com a pessoa que te compartilhou uma notícia duvidosa, porque assim, antigamente, quando veio essa história de fake news, quando começaram a surgir essas pessoas mal intencionadas, as notícias ainda eram meio mal escritas, tinham alguns erros de português, uns links meio esquisitos. Aí você falou assim, mentira. Mas a coisa, né, evoluiu. Então, às vezes eles pegam uma notícia, pegam o começo de uma notícia verdadeira, embolam o meio, escrevem umas mentiras e divulgam, sabe? Então, leia a notícia inteira, fala para a pessoa ler, procure fontes confiáveis, veículos que têm credibilidade, sabe? Não sai lendo tudo e compartilhando tudo só porque você achou interessante. Vê se aquilo é interessante, mas é real. Você pode salvar a vida de pessoas combatendo a fake news, gente. É sério. Porque o tanto de gente que já acreditou que em medidas milagrosas para curar o coronavírus por conta de fake news, né? Isso é muito complicado. Então, assim, combater fake news é um dever do cidadão, sério. Se você tem informação, você precisa
disseminar a informação correta, né? E aí, eu queria puxar um outro gancho para uma possível polêmica. Espera aí, produção, está me chamando aqui. Antes de passar para esse conteúdo que eu falei que ia ser uma polêmica, parece que temos uma pergunta. Deixa eu ver. A Natasha está perguntando o que eu acho das redes notificarem os usuários compartilhando fake news. Acho que ajuda. Nossa, eu acho que ajuda demais, demais. É um grande serviço, assim. Acho que a gente está vivendo esse momento, principalmente, né? Eu quero contextualizar bem como que a gente está vivendo, porque é diferente de tudo que a gente já viveu e é diferente de tudo que a gente vai viver, né? Então, assim, as pessoas estão passando mais tempo na internet. Então, elas estão lendo mais coisas. Só que, às vezes, a pessoa lê... Sabe aquela história que eu falei do que traz coisa boa pro coraçãozinho? Que nem sempre é verdade? Então, às vezes, a pessoa fica tão focada em ler coisas que, não, eu preciso de uma notícia que... E a pessoa não tá nem aí se aquilo é verdade ou mentira. Então, quando você vê essa forma de ajudar, essa notificação de, ei, isso é fake news, isso vai ajudar, sabe? Porque vai combater um pouco, né? Ainda não é a grande solução, mas é uma das formas da gente combater fake news. Fake news é o maior desafio no setor dessa quarentena? É um grande desafio. É um grande desafio, sim, porque por causa desses motivos, né, que eu comentei, pela necessidade das pessoas encontrarem algum alento para o coração, porque as pessoas têm preguiça de pesquisar sobre aquilo. Gente, se vem um site super duvidoso, com uma notícia super que você não viu em lugar nenhum, gente, ninguém noticiou aquilo, só aquele site, alguma coisa estranha tem. As pessoas têm muita preguiça. E aí é por isso que eu falo para a gente aqui que está trocando essa ideia sobre a importância da informação verdadeira. Se você não tem essa preguiça, e não deve ter, mas receber o conteúdo duvidoso de uma pessoa que provavelmente não tenha checado, chama essa pessoa para conversar de uma forma amigável, né? Sem ser grosseiro, mas chama ela de, olha, talvez isso não seja verdade. Comentar que a informação é errada é que, gente, eu e a produção estamos aqui no nosso momento aqui de interação também, né? Mas compartilhar uma informação errada é um serviço de desinformação. É muito ruim, é muito perigoso. Então, fake news é um desafio, mas eu acho que é falando sobre formas de combater que a gente vai conseguir. Então, informação errada é pior do que desinformação. Então, se você não tem certeza, não compartilhe. Se você não sabe de onde veio, não compartilha. Se tá estranho, não compartilha. É meio esse exercício. Vamos, mas a gente vai conseguir, tá, gente? A gente vai conseguir, porque eu acho que tudo que a gente vive, no final, faz com que a gente amadureça e isso traz algo bom pra gente, né? Então, como eu comentei com vocês, né, teve a questão lá atrás daquela do diploma, aí ficou aquela coisa, e agora? Para onde o jornalismo vai? Para onde o jornalismo... Ficou todo aquele questionamento sobre o jornalismo. A gente está vivendo um momento em que os jornalistas estão, sim, se destacando muito, sabe? Então, acho que é o momento de voltar à essência com um ar de modernidade. Por conta dessa coisa do imediatismo da internet, a gente vê, às vezes, um jornalista publicando uma matéria sem apurar tanto. E aí, com esse momento, com tanta fake news, o jornalista se sente ainda mais na obrigação de pesquisar se aquilo é verdade. Então, isso também está sendo bom. Tempos de crise tira a gente da zona de conforto, né? Tem até uma brincadeira que fala crise, aí você tira o S e vira crie. É um momento de criar novas possibilidades, né? Então, às vezes, quando você pesquisa um pouco mais para ver se aquele assunto é verdadeiro, você consegue ganhar novos desdobramentos
e o que seria apenas uma notícia online, né, num veículo, se torna uma grande reportagem com várias curiosidades, com várias informações relevantes. A gente também tem o jornalismo colaborativo, né, que veio com a internet, que é porque as pessoas não interagem apenas para comentar o que você escreveu. As pessoas às vezes interagem de uma forma que fazem com que seu conteúdo fique muito mais interessante. Então, às vezes, um comentário de alguém numa postagem sua vai servir de um conteúdo para uma próxima matéria, ou para um desdobramento, ou para uma atualização. Então, o jornalismo colaborativo também agrega muito. Aí, mais uma vez ressaltando, quando o jornalista tem essa responsabilidade com a verdade, ele vai pesquisar, vai ver se aquilo está certo, se aquilo foi mesmo, e bora para frente. A informação, ela pode mudar a vida de alguém, gente. É muito legal trazer de volta essa coisa do jornalismo de... muita gente entra na faculdade de jornalismo e pensa assim, eu vou mudar o mundo. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente mudar um pouquinho o que está ao nosso redor, né? Se a gente conseguir mudar a vida de alguém através de uma informação relevante. E, gente, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que falar então sobre um acidente, eu tenho que falar sobre uma doença, sobre uma cura. Não, informação, gente. Informação é tudo. Tudo tem informação. Então, se você contou algo para alguém, né, que ela não sabia e aquilo fez diferença na vida dela, isso pode ser uma mudança. E isso o jornalismo traz. Olha que legal. É muito lindo, gente. É a visão romântica do jornalismo, sim, mas ela está voltando, porque agora não importa mais a questão de já aconteceu tanta coisa, os veículos já se venderam tanto e tal, mas a gente está vendo os jornalistas se unirem, sabe? Quando algum jornalista vive por exemplo, teve uma questão, né, uma situação onde o jornalista estava tentando fazer a cobertura de um evento e ele acabou apanhando ali naquele momento. E ele apanhou para ele não continuar fazendo o trabalho dele. E aí não ficou mais um discurso do veículo, ficou um discurso do jornalismo. Então, assim, eu tenho visto uma união dos jornalistas, sabe, para defender a classe. Isso está sendo muito interessante. Então, eu acho que a gente está vivendo muitas mudanças, mas elas vão trazer benefícios. Daniel Fitch está pedindo para falar sobre a moderação dos comentários nas redes sociais. Daniel, o que eu penso sobre isso? Acho importante, sim. Infelizmente, as pessoas ainda gostam de... Muita gente, né? Não vou generalizar, mas muita gente acha que por estar atrás de uma tela, ela pode falar o que ela quiser para quem ela quiser. E não é bem isso. Então, assim, muita gente faz comentários ofensivos, xingamentos e falam besteira e coisas que não agregam. Então, infelizmente, acho importante moderar os comentários por causa dessas pessoas mal intencionadas. Às vezes você compartilha uma informação super interessante, super relevante e vem alguém ali só pelo simples prazer de trazer um desserviço, né? Então, é uma saída. Acho que moderar o comentário é uma saída para a gente ter menos estresse em alguns aspectos. Bom, gente, queria saber se alguém tem mais pergunta para falar, porque eu já quero caminhar para o final. Alguma pergunta para fazer, né, na verdade. Eu quero caminhar para o final. Tá. Uma pergunta aqui. Como distinguir fake news de opinião, especialmente sobre política? Uau! Que pergunta! Fake news de opinião. Vamos lá. Fiquei até nervosa aqui para responder essa pergunta. Mas, gente, fake news é uma notícia mentirosa, sem fundamento. Ela foi publicada por alguém que tinha a intenção de desinformar, sabe? E a opinião é alguma coisa que alguém pensa. E, gente, podemos ter opinião sobre tudo, podemos escrever sobre tudo que a gente pensa. Uma coisa é você falar o que você pensa. Outra coisa é você inventar uma mentira.
Então, é isso. Opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Fake news é uma notícia fake, é uma notícia falsa, é uma mentira. E eu acho que quem quer dar a opinião dela sobre alguma coisa, né, um colunista de um jornal, eu acho que ele não vai gastar o tempo dele inventando mentiras e falando que é a opinião dele, né? Eu acho, pelo menos. Quais mídias sociais crescem durante a quarentena? Natasha, muito legal sua pergunta. Lembra que eu falei sobre aquela pesquisa que eu li sobre as redes sociais mais usadas no Brasil? Então, agora eu não estou lembrando a fonte, mas depois, se você quiser, me chama no direct do Instagram que eu te mando o link certinho dessa pesquisa. Quem quiser, né, posso mandar. Mas foi uma pesquisa baseada no ano de 2019. E aí a gente tinha YouTube, Facebook, essa pesquisa incluía, né, o WhatsApp e Facebook Messenger, depois no Instagram, mais ou menos isso. E muito curioso é que o TikTok, por exemplo, não apareceu nessa lista. O que eu acho muito difícil não aparecer na lista relacionada ao próximo, quando sair, né, a lista relacionada a esse ano que a gente está vivendo, né? Deve sair no final do ano, no comecinho do ano que vem, em janeiro. Eu acredito que o TikTok, por exemplo, vai aparecer nessa lista. Então, não sei te dizer qual é a rede mais usada durante a quarentena, porque eu posso dizer o que eu tenho mais visto, né, assim, ganhar propagação, que é o TikTok. Foi uma rede que veio, as pessoas ficaram meio não torcendo o nariz, mas agora, inclusive, eu já tenho visto até veículos de comunicação estudando formas de entrar no TikTok no sentido de trazer, levar informação, né? Porque até então o TikTok era meio que para entretenimento. Mas eu acho, vocês aí que estão procurando o jornalismo online, é muito importante vocês entenderem como funciona cada rede. E o TikTok é uma rede legal para se estudar. Dicas para quem quer começar a trabalhar com web jornalismo. Natasha. Natasha, primeiro ponto. Web jornalismo é um jornalismo feito especialmente para internet. Então, primeiro você vai entender o seu público, para quem você quer escrever, sobre o que você quer escrever. E aí, você pode começar criando um blog, ou uma página no Facebook, ou um perfil no Instagram. A grande questão é, quando você tem a intenção de informar, porque uma coisa é você criar um perfil numa rede social para falar da sua vida. Outra coisa é você criar um perfil numa rede social para trazer informação para as pessoas sobre a sociedade ou sobre, enfim, algum segmento específico. E aí, quando você tem quando você quer fazer isso, né, trazer informação sobre um segmento específico, aí você pode começar por um desses canais, um blog ou um canal ou uma rede social. E aí, quanto mais você vai escrevendo, mais você vai entendendo como aquele nicho funciona, e aí você vai se aprofundando. Cada rede social tem uma linguagem, um tipo de conteúdo, e é importante se adequar, porque não adianta, gente, a pessoa que produz conteúdo para Instagram, não dá para pegar e replicar no Twitter. É outra história, outra história. O Twitter tem uma dinâmica completamente diferente. Então, assim, pense, resumindo, né, essa sua pergunta. Pensa sobre o que você quer escrever, para quem você quer escrever e onde você quer escrever. Qual vai ser a plataforma? Vai ser uma rede social? Como as pessoas que estão nessa rede social se comportam? Vai ser um blog? Como que eu vou divulgar esse blog? Acho que é um começo. O Daniel está perguntando como o jornalismo digital pode continuar sustentável com tanta informação gratuita disponível em blogs e newsletters. Muito bom, Daniel. Bom, eu acabei pulando essa parte, porque eu ia falar sobre isso. Foi ótimo você ter comentado. Mas antigamente, né, o jornal impresso era fácil entender como ele se sustentava, né? Publicidade. A pessoa ia na banca, comprava um jornal, e esse valor ia uma parte para o jornal. É um desafio, Daniel, é um desafio. Então,
continua sendo publicidade, continua sendo... Então, assim, o veículo ele vai precisar trazer, entender exatamente o que o público dele quer saber. E aí ele vai ter que criar notícias não, vai ter que produzir conteúdos relevantes para esse público, para fidelizar. Então, ele vai precisar fazer coisas para engajar, para as pessoas se sentirem bem ali naquele meio, e não a oferta é muito grande. Então, ganha quem tem mais embasamento, mais credibilidade, mais profundidade. É um desafio. Mas vai dar sim, porque, por exemplo, você quer saber se uma notícia, quer ver se uma notícia é fake ou não. Se você encontrar uma notícia num blog que você não conhece e você não encontra em nenhum outro veículo, então a probabilidade de você não ficar vendo esse blog é grande. Então, assim, até para o blogueiro, sabe, é difícil. É porque fala assim, qualquer um pode criar o blog. Sim, pode, mas não é qualquer um que consegue construir uma trajetória de credibilidade. E aí entra a questão do segmento, tem espaço para todo mundo. Acho que a questão toda ganha quem tiver mais informação relevante. Claro, imediatismo, interatividade, essas coisas. Temos mais perguntas, produção? Não temos mais perguntas. Gente, então, com isso tudo, a gente pode resumir que, embora sejam vários desafios, o jornalismo para a web, ele vai encontrar formas de se reinventar cada vez mais, formas de trazer, compartilhar notícias para mais gente. É um momento que a gente está vivendo que parece uma grande crise, e é de fato uma grande crise, mas também uma oportunidade de a gente fazer algo diferente. É um momento histórico para o nosso país, é um momento histórico no mundo, né? E é um momento histórico para o jornalismo também. Então, imagina só você criar um blog agora para falar sobre o que está acontecendo no mundo e você construir tudo aquilo e daqui a uns anos esse seu blog servir de fonte de pesquisa, né, para uma pessoa que não viveu isso tudo. Olha só que legal, né? A gente tem muitas possibilidades aí. Então, dava para a gente conversar muito mais, mas eu também não quero ficar delongando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, caso vocês queiram conversar comigo depois, vai ser muito legal trocar ideia com vocês. @garotasdeblush é o meu perfil, só tenho esse Instagram mesmo. E é isso, gente. Um super beijo. Valeu!